parágrafo 178. Aos que não podem ter filhos, lembramos que o matrimônio não foi instituído só em ordem à procriação. E por isso mesmo, que faltem os filhos tantas vezes ardentemente desejados, o matrimônio conserva o seu valor e sua indissolubilidade, como a comunidade e comunhão de toda a vida. Então veja, primeiro dado aqui importante, que vale a pena. Existem pessoas que não podem ter filhos, por uma questão do próprio organismo, de saúde, por uma questão biológica, uma questão fisiológica. Então existem realidades onde a pessoa, não é que ela não quer, realmente ela não pode ter filhos, por uma questão talvez até mesmo hormonal e tantos outros motivos, a pessoa não pode. Diz o Papa, o fato dela não poder ter filhos não diminui o valor do matrimônio. O matrimônio continua sendo algo muito importante, continua o seu valor e continua também indissolúvel. O simples fato de não se ter um filho não torna aquele casamento dissolúvel ou nulo. Além disso, diz o Papa, a maternidade não é uma realidade exclusivamente biológica, mas expressa-se de diversas maneiras. Olha aqui, agora começamos a adentrar numa outra realidade, porque o Papa começa a falar de uma maternidade que não apenas a maternidade biológica. Vamos ver então o que o Papa está falando? Vamos avançar um pouquinho? Já que esse parágrafo era um parágrafo curto, nós já vamos para o parágrafo de 179 também. Vamos lá? Tá preparado? Vamos juntos então. É cedo ainda, gente. Que é isso? Parágrafo 179. Quero lembrar a todos que hoje nós não teremos a nossa missa no meio-dia na catedral. Nós teremos a missa às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite, a nossa novena em honra à nossa padroeira, Nossa Senhora de Belém. Parágrafo 179. O Papa diz assim: a adoção é um caminho para realizar a maternidade e a paternidade de uma forma mais generosa, de uma forma muito generosa, e deseja encorajar os que não podem ter filhos a alargar e abrir o seu amor conjugal para receber quem está privado de um ambiente familiar adequado. Aqui tem algo importante. Primeiro, o Papa ele está incentivando a adoção, que ele diz, é um caminho sim, tanto para a paternidade como para a maternidade, a adoção. E é uma forma generosa, aliás, ele ainda diz, é muito generosa. Então ele quer encorajar para que se expanda, para alargar este amor. O que me faz pensar muitas vezes nesta realidade é que muitas pessoas, muitas crianças, vamos falar de crianças, elas acabam sendo privadas de viver uma realidade familiar, porque os pais abandonaram, porque os pais vivem brigados, porque os pais têm algum problema de saúde, ou até mesmo um problema mental, ou até mesmo uma questão relacionada a vícios, drogas, bebida, vivem na rua, enfim. São muitos os motivos que fazem um pai e uma mãe abandonar o seu filho. E aí, muitas dessas crianças acabam sendo levadas para um abrigo, para um internato, para um orfanato. Não estou aqui desprezando, acho que bom que temos essas casas e esses lugares, mas nem sempre este lugar se assemelha a um lar, uma família. Então, por exemplo, vocês, mesmo quem pode ter filho, mas que gostaria de expandir este ambiente familiar, olha como é bonito, dar a oportunidade para aquele que não pôde, enquanto era criança ou de uma forma natural, viver num ambiente familiar, poder agora conviver com pais adotivos, pais que o respeitem, pais que o amem, pais que vivam este ambiente até mesmo cristão. Quantas crianças que não teriam religião ou fé nenhuma se tivessem sido criadas assim, de uma forma largada, mas porque foram trazidas para lares cristãos, então absorveram essa fé e vivem o cristianismo. Então, um gesto de generosidade. O que nós lamentamos é que, na maioria das vezes, quem adota prefere, é claro, já crianças, criança ainda
pequenas. Melhor ainda se for recém-nascido ou até mesmo crianças de colo. Mas quantas outras crianças que já têm uma certa idade e que precisariam viver dentro de um lar, mas que não lhes foi dada esta oportunidade. Então isso também nós ficamos chateados e tristes, e sabemos como é bonito muitas e muitas vezes eu visitar famílias nesses anos de padre, até mesmo antes como seminarista, onde a pessoa diz: olha, padre, eu tive 3, 4 filhos, esses aqui são meus filhos, e adotei mais 2, 3, um era de um funcionário, outro era de um sobrinho, outro de uma prima, outro de uma irmã, e eles não tinham condições de criar, e aqui a gente criou 7, 8 crianças, 4 do ventre e 3 do coração. É muito comum, são muitas as vezes que a gente acompanha esta realidade, e é muito bonito. Eu vejo como um gesto muito profundo de desapego, de abertura, de colocar tudo nas mãos de Deus. Já criei meus filhos, agora o resto que se vire, né? Mas não. Este pensar também no outro. E o Papa diz assim: nunca se arrependerão de ter sido generosos. Quem é bom, quem é generoso, nunca se arrepende. Agora, quem é egoísta, quem se fecha, quem é maldoso, este pode se arrepender. Adotar, diz o Papa, é um ato de amor que oferece uma família a quem não a tem. É importante insistir para que a legislação possa facilitar o processo de adoção, sobretudo nos casos de filhos não desejados, evitando assim o aborto ou o abandono. Então, a adoção também como uma alternativa, até mesmo aqueles pais e aquelas mães que querem descartar os seus filhos como se fosse assim, de fato um objeto, né? O Papa diz assim: os que assumem o desafio de adotar e acolhem uma pessoa de maneira incondicional e gratuita, tornam-se mediação do amor de Deus, que diz: ainda que tua mãe chegasse a esquecer-te, eu nunca te esqueceria. Está lá em Isaías 49:15. Veja que gesto bonito. Adotar como olha que profundo isso. Quem adota, vamos dizer assim, que quem adota, naquele momento, está servindo ali como um instrumento de Deus, que não abandona ninguém. E mesmo que a mãe abandone, Deus não abandona. É um papel nosso. Nós estamos sendo ali instrumentos de Deus. Que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor abra a nossa visão e a nossa compreensão para entendermos e vivermos essa realidade também dos filhos do coração, os chamados filhos adotivos.